Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Luiz Antônio Botelho Andrade. Vamos revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor, pesquisador e divulgador científico. O nosso convidado é graduado em Ciências Biológicas e mestre em Bioquímica e Imunologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. É doutor em Imunologia pela Université Pierre-Marie Curie, na França. Tem experiências na área de imunologia, educação e epistemologia, atuando principalmente nos seguintes temas: imunologia, biologia do conhecimento, biologia do desenvolvimento, ensino de ciências, divulgação científica e extensão universitária. Como coordenador do Laboratório de Audiovisual Científico da Universidade Federal Fluminense, vem trabalhando na produção de filmes e materiais educativos numa perspectiva inclusiva para contemplar as pessoas cegas, de baixa visão, comunidade surda e a população em geral, especialmente a juventude escolar. Publicou 53 artigos em revistas especializadas, 18 capítulos de livros e 5 livros. Recebeu vários prêmios e homenagens, das quais destaca Medalha Paulo Freire, da Associação Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica, e Medalha Vital Brasil, da Câmara Municipal de Niterói. Atualmente é professor associado da Universidade Federal Fluminense. Obrigado, professor Luiz Antônio Botelho Andrade, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria que revisitasse sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor, pesquisador e divulgador científico. Por favor. Primeiramente, professor Isaac Altman, eu gostaria de agradecer aí a generosidade de a gente manter uma conversa sobre temas tão importantes que apontam caminhos para o Brasil e para o mundo. Como o senhor destacou, então eu me chamo Luiz Andrade, eu nasci no norte de Minas Gerais, numa cidade chamada Teófilo Otoni, e fui criado em Belo Horizonte. Filho de Geni Botelho de Andrade, minha mãe, e Álvaro Ismael Andrade, meu pai. Com minha mãe, eu aprendi duas coisas muito importantes: a cultivar a honestidade e a determinação para conseguir, para lutar pelas coisas. E com meu pai, eu diria que a sociabilidade e um desapego com as coisas materiais. Então, acho que essas duas coisas fazem parte da minha história de vida e do meu ser. No colégio, e aí eu vou relacionar uma coisa que o senhor fala dos caminhos, porque eu escrevi um artigo intitulado Conhecimento é Caminho, da metáfora
ao mecanismo gerativo. E quando a gente pensa em caminhos, a gente pensa num percurso que muitas vezes pode ser feito sozinho, realizado sozinho, mas na maioria das vezes nós fazemos isso com o outro. E o que eu vou fazer aqui nesse percurso é apontar esses encontros com homens e mulheres notáveis que, de alguma forma, me encaminharam para esse encontro nosso hoje aqui. Ou seja, eu sempre falo com os meus estudantes que eles podem substituir a expressão por acaso por uma outra que dá certo, por história. Então, nós estamos aqui hoje, certamente, professor, não por acaso, mas pela história de nossas vidas que nos trouxeram aqui nesse encontro, que eu agradeço muito, né? No colégio, eu fui despertado para a biologia por causa de um professor. Aí, a primeira coisa importante é que esses encontros, como isso é importante, numa aula sobre a origem da vida, um professor Wellington, naquele momento eu encantei com a problemática da vida e me direcionei, então, para fazer biologia na UFMG. Na graduação, me interessei por várias áreas, mas acabou com um certo também encontro no departamento de bioquímica, imunologia e bioquímica, eu me despertei aí para a imunologia. Então, comecei a percorrer o caminho da imunologia e destacaria, entre vários professores, o que veio a ser o meu orientador no mestrado, que é o Tomás Haroldo Mota Santos, bioquímico, imunologista, que veio a ser depois reitor da UFMG, presidente da Andifes, e tem toda uma história. Mas na graduação, teve um encontro que me marcou, mas esse encontro não foi físico, foi a leitura, foi o pensamento de Paulo Freire. Eu fazia aí a licenciatura, uma disciplina de pedagogia na licenciatura na UFMG, e me pediram para apresentar um livro, o trabalho do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. E quando eu apresentei aquele livro, me tocou. Eu chorei na apresentação, e até me emociono de novo, porque ali eu entendi assim, a minha empatia com o social, a minha empatia com os movimentos sociais, a minha empatia com os esfarrapados do mundo, como diz Paulo Freire. E surge aí, daí para lá, um certo compromisso e engajamento social muito grande. O Tomás, como orientador, falou, olha, eu pensei aí me direcionar para a educação de adultos, essas coisas, mas ele falou, olha, você está fazendo bioquímica, tem que terminar o mestrado. E aí eu continuei trabalhando com ele, e na imunologia, o Tomás me apresentou um outro professor que era da Federal Fluminense na época, o professor Nelson Vaz. E esse encontro agora com o Nelson Vaz vai me fazer tem um convite, termino o mestrado, venho para a Federal Fluminense, para a imunologia da Federal Fluminense, mas antes, um pouco já nesse meio, ocorreu uma reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, em Campinas, em 82. E lá eu encontrei 4 pessoas que também marcaram a minha vida, e eu vou destacá-las aqui. 2 neurobiólogos chilenos, Humberto Maturana e o Francisco Varela, ambos aí criadores do conceito de autopoiese e de um paradigma conhecido como biologia da cognição, ou então biologia do amor. E também com o imunologista Antônio Coutinho, do Instituto Pasteur. Ou seja, esse encontro, e aí junto com o Nelson e outras pessoas naquele encontro maravilhoso, direciona a minha vida agora, de um lado, como biólogo, e aí com grande influência do pensamento de Humberto Maturana, depois a gente pode estender um pouquinho aqui,
e, de outro lado, como educador, é, com Paulo Freire. Então, eu diria que hoje eu sou um biólogo, um maturanista e um educador freiriano. E essa amálgama é um pouco assim a parte do métier desses caminhos. Aí faço o doutorado no Instituto Pasteur e volto a Fluminense, onde eu sou professor do departamento de imunobiologia até hoje. Eu acho que eu respondo aí um pouco essa primeira indagação sua. E fico aqui à disposição para outras perguntas. Muito bom. Fiquei assim muito contente e mencionar pessoas que foram bússolas, né, na sua formação, nas suas atividades. O professor Nelson Weisel, um grande imunologista e um grande filósofo também, né? Grande pensador, Maturana, Varela. Parabéns por, não por acaso, mas de ter cruzado com essas personalidades que certamente têm muita luz. Professor Luiz Antônio Botelho Andrade, poderia, como coordenador do Laboratório de Audiovisual Científico da Universidade Federal Fluminense, destacar as principais produções dessa importante unidade? Obrigado aí pela sua pergunta. E aí fica assim aquela pergunta, como que o pesquisador, o imunologista, vem agora ao encontro do audiovisual ou vem trabalhar com a produção de filme educativo? Tem um encontro importante que eu não relatei, que na UFMG eu encontrei um bioquímico que gostava de cinema, José Lana, e ele foi aí um certo namoro, né, com o cinema. Até então, eu nunca tinha, trabalhado com a questão do cinema. Mas na Federal Fluminense, eu comecei, em algum determinado momento, me fez a seguinte pergunta: a gente estuda a vida inteira para falar para uma turma de 40, no outro semestre outra 40, depois para 100. E se a gente fizer aí um cálculo de multiplicação de quantas pessoas a gente tem acesso e conversa durante uma vida produtiva, chega aí 10 mil, 20 mil pessoas. Mas um filme, se tiver uma certa propaganda, ele consegue falar com milhares de pessoas, e se for o Batman, fala com a Terra inteira. Aí eu pensei na possibilidade de começar a transformar o conteúdo da minha disciplina, especialmente biologia do conhecimento, em filmes educativos. E aí eu fiz a primeira trabalho foi problematizar o conceito biológico de vida. Ou seja, o que é vida? E aí, no encontro com o Nelson Vaz, ele falou assim: essa pergunta para um filme, ela é problemática, porque quem assiste vai querer saber uma definição, e existem várias definições. E aí surgiu, numa conversa com ele, o título Quem foi que disse sobre a vida e o viver? Ou seja, um sentido de um polifonismo. Muitas pessoas, várias opções, visões de mundo, podem falar sobre a vida. E com esse título, Quem foi que disse, eu vi que era rico para se transformar em uma série educativa. E aí, o Quem foi que disse sobre a vida e o viver foi o primeiro. Quem foi que disse sobre a origem da vida foi o segundo. Quem foi que disse sobre Mendel e a produção do conhecimento foi o terceiro. Quem foi que disse sobre a causa sagrada de Darwin, que é a escravidão, foi o quarto, porque Darwin passa pelo Brasil, e aí a gente faz um filme dessa passagem do Darwin pelo Brasil, e aí vai se enveredando por mais de 10 filmes na série Quem Foi Que Disse. Tem um destaque importante que esse fazer cinema teve uma participação importante de um estudante meu, que faz o doutorado hoje comigo, chama Felipe Xavier Neto,
E então associou aí um pouco essa criação, a criatividade com o cinema, com a arte e a técnica do Felipe, para a gente divulgar. E aí começa esse caminho do nosso laboratório com a divulgação científica. E aí, só para sistematizar ou resumir a história, nós fizemos mais de 12, 13 filmes educativos, uma centena de entrevistas com pessoas importantes, como Nelson Weiss, como Ned Guidon, como vários cientistas brasileiros e até de prêmio Nobel dentro desse laboratório. E agora a gente está trabalhando também com uma técnica chamada tour virtual, que é uma forma de visitar os espaços e produzir um tour virtual interativo e inclusivo. Eu diria que, de forma geral, é essa a nossa produção dentro do laboratório. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! Seja Suprem, você também! Principalmente nesse tema, né, da vida, né? Recentemente escrevi um artigo, né, intitulado O que é a vida, né? E eu coloco no início do artigo, se o leitor espera uma resposta definitiva, eu sugiro que interrompa a leitura do artigo, né? Porque é uma temática que abre muitas reflexões, né? De como é que a gente vê o mundo e qual é o nosso papel no mundo. Professor... Eu me interesso a ler. É um trabalho escrito seu, porque eu escrevi um também com o mesmo título, junto com meu amigo Edson Pereira da Silva, na revista Ciência Hoje, O que é Sim. Vida? Discutindo um pouco e introduzindo essa questão da autopoiese dentro dessa discussão. Muito bom. No meu artigo eu ponho o que é vida e um ponto de interrogação. O seu tem também? Eu não lembro agora se tem esse ponto de interrogação, mas todo o percurso é mostrando essa interrogação, essa curiosidade e os caminhos para responder, a história das indagações no tempo. Exato. Perfeito. Legal. Muito bom. Professor Luiz Andrade, né? Poderia enfatizar a importância da divulgação científica para a sociedade brasileira? Isaac, essa pergunta ela nos compromete contemporaneamente, muito forte, muito importante. Primeira coisa, é importante a gente, isso eu aprendi um pouco com o Maturana, fazer algumas distinções e conceituações, né? É importante entender que a divulgação científica ela está no âmbito das universidades uma grande pró-reitoria chamada de extensão universitária. Então, é importante que as pessoas saibam que trabalhar com divulgação científica, ou seja, falar para o outro societário, esse outro é um trabalho da universidade para socializar o conhecimento científico. E isso é importante por causa da seguinte coisa: não existe nenhum setor social, nenhum, que de alguma forma não seja impactado pela ciência e pela tecnologia. Ou seja, todos os produtos que a gente convive hoje, 95% deles foram produzidos depois da Segunda Guerra Mundial. E os produtos que nós vamos usar na próxima década não foram ainda inventados. Essa dá uma dimensão da importância que a ciência
e a tecnologia têm no contexto social, mas existe um problema no nosso país e no mundo, que é a exclusão. Algumas pessoas têm acesso e outras pessoas são excluídas. Então, a divulgação científica tem como problema a socialização do conhecimento científico para os excluídos ou estão em processo de exclusão para a inclusão, e sabendo que não é uma dádiva, é uma obrigação, porque são eles que financiam a ciência que nós fazemos. Então, todo cientista tem que ter a noção que ele não está desvinculado da responsabilidade histórica e de socializar esse conhecimento para a sociedade, para ela se apropriar disso, porque se não fazemos isso e não fazemos isso bem, surgem esses movimentos negacionistas, esses movimentos que são chamados de fake science, ou seja, da notícia falsa, porque as pessoas têm que aprender. A ciência não é a verdade absoluta, longe disso. Mas a ciência é um bom, eu diria assim, um bom empreendimento para desenvolvimento de uma visão mais crítica com relação ao mundo, aos fenômenos naturais, inclusive os fenômenos da própria vida. Então, a importância, no meu modo de ver, é essa de um compromisso social, de socializar o conhecimento científico. Passa por muitas coisas, passa por letramento, passa por várias estratégias, mas o que é então a divulgação científica na sua essência, na sua definição? É uma reformulação na linguagem do conhecimento científico, que geralmente é hermético, cheio de jargão e mais compreensível entre os pares, para que, ao transformar, ao reformular esse conhecimento numa linguagem apropriada para o outro, e esse outro tem recortes. Pode ser indígenas, pode ser os quilombolas, pode ser a juventude, pode ser vários outros. E, portanto, essa linguagem da divulgação científica não é única, ela também tem esse aspecto da reformulação e tem o aspecto da estratégia lúdica, fílmica, para construir o conhecimento, que não é também doar, não é um salvacionismo, mas é a possibilidade do outro poder reconstruir esse conhecimento na sua linguagem e se apropriar para uso na sociedade. É assim que eu vejo. Muito bom. Eu acho que concordo plenamente, né? E acho que o cientista, além de colaborar com a produção do saber, tem que divulgar aquilo que faz para a sociedade como um todo. E assim fazendo, a sociedade vai valorizar a ciência e compreender os benefícios advindos do progresso científico. Professor Luiz Andrade, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e tendo em vista que o movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, nesse finalzinho de programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Certamente. Mas eu gostaria também de pontuar a nossa responsabilidade enquanto educador de possibilitar aos jovens uma vivência de empatia social, uma vivência de responsabilidade, porque senão a gente ficaria só cobrando esse jovem que é construtor do futuro, mas também nós temos que subsidiar essa discussão na escola, né? Então, com 2 filmes, eu vou exemplificar como que o nosso laboratório vem fazendo isso. Nós fizemos um filme intitulado Quem Foi Que Disse, sobre essa tal de Zika. Naquele momento da epidemia de Zika no Brasil, nós fizemos um filme que está disponível. Esse filme ele foi passado para as crianças
numa escola do ensino fundamental, crianças de 10 anos. As crianças começaram a fazer perguntas, e aí a importância da pergunta e do professor valorizar a pergunta, não subestimar a pergunta. Os alunos começaram a fazer perguntas e a professora falou assim, a regente de classe falou assim, eu conheço o diretor desse filme. Se vocês escreverem uma carta com a pergunta, eu mando isso para ele. Isaac, eu recebi talvez o maior presente enquanto divulgador científico. 24 lindas cartas de alunos e alunas do ensino fundamental e que hoje foram transformadas nesse livro. Cartas ao diretor, cartas, perguntas sobre essa tal de Zika, de estudante do ensino fundamental. Isso, eu vou disponibilizar isso, vou mandar isso para você, é um material lindo. Com essa experiência, eu vou para Chagas, e nós fomos para o norte de Minas, em duas cidades que historicamente é forte a prevalência da doença de Chagas, Porteirinha e Espinosa. E fomos lá e também veiculamos um filme, Quem Foi Que Disse, sobre a descoberta da doença de Chagas. E isso as crianças agora também fizeram um movimento de escrever cartas, mas não fizeram essas cartas só para mim. Fizeram para o Ministério, fizeram para o prefeito, cartas para o secretário de Saúde. E isso é uma forma da criança se apropriar, entender a problemática do seu contexto e também de socializar o conhecimento científico. Então, para finalizar, eu diria que o jovem, né? Eu falo isso na universidade, falo isso na escola, a vida só tem sentido se você se interessar, colocar um pouco da sua atenção nas questões e vivenciar o momento de uma forma intensa. Senão simplesmente um passeio. Então, direcionar a curiosidade, a atenção para determinadas questões, por exemplo, pensando no mundo, a questão ambiental hoje. A gente temos que entender, temos que nos responsabilizar, mas não só com essa questão, a questão que é cara, que é a democracia, a questão que é cara, que especialmente a solidariedade. Para pensar um mundo futuro, um mundo de paz, nós temos que cultivar a paz, temos que cultivar a colaboração, não a competição. A competição ela é importante, mas a competição ela nega. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Isso é ruim, é bom como os franceses têm uma palavra que é emulação. Ou seja, alguém faz uma coisa legal, eu posso fazer também. Mas não a ideia de competir, tentar destruir, esconder o caderno, fazer isso para você ficar com a nota melhor. É isso que é importante. E finalizo. As empresas não contratam mais aquele que é o melhor e que não sabe conviver com o outro. Eles querem alguém que possa lidar com a questão do conhecimento, lidar com os saberes, mas também que possa conviver com o outro no espaço de trabalho. E eu acho que é isso que a gente tem que, talvez, cultivar junto às crianças. A questão da empatia, a questão da colaboração e a alegria de viver. Eu diria isso. Concordo plenamente e assino embaixo. Professor Luiz Andrade, muito obrigado por proporcionar essa importante e interessante conversa. Vamos acompanhar novas contribuições do laboratório que dirige e queria dizer que todos os nossos programas do Movimento 2022, 2030 o Brasil que queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Gostaria de agradecer a todas e a todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!